Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo aí? Vamos lá, então. Então, pessoal, boa noite. Enquanto já coloquei lá no grupo o pessoal entrar aqui na aula, né? Então, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, tá? Então, gente, é o seguinte, olha só. Hoje nós começaremos o penúltimo assunto da nossa base tecnológica, tá? Então, faltam 2 assuntos para a gente poder ver, né? Então, é o seguinte, como é que nós vamos fazer, né? Por conta daquele feriado que a gente teve, a gente perdeu um dia, né? Então, como é que eu fiz? Na semana passada, antes do feriado, eu fiz 2 dias com aula e depois um com atividades. Agora, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, tá bom? Então, nesta sexta e na próxima sexta, nós vamos ter conteúdos, tá? Porque são conteúdos que estão interligados, né? A questão da organização da logística nas empresas, tá? E aí, no dia 25, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, no dia 25 de junho, nós teremos, então, a nossa última atividade, né? Contando nota para o fechamento do nosso semestre e o encerramento do primeiro módulo de vocês, tá? Vale lembrar, pessoal, que é o seguinte, eu já recebi aqui o e-mail da escola oficializando as datas de encerramento, tá? Então, a semana do dia 28/6 até o dia 2 de julho, nós, professores, teremos que colocar as notas no sistema NSA para poder fazer o nosso conselho, que vai ser no dia 6 de julho, tá? Então, a gente termina numa semana, 2 dias depois a gente já faz o conselho, tá? E aí nós vamos encerrar o nosso semestre, tá? E aí, pessoal, o seguinte, nessa semana do dia 28 de junho até o dia 2 de julho, eu vou estar fazendo a recuperação com o pessoal que não entregou as atividades, tá bom? Então, no dia 28, eu já pretendo trazer para vocês as notas, né? Do fechamento, né? E também já vou colocar para as pessoas tanto de organização de recursos humanos quanto de estudos de logística a recuperação para vocês fazerem. Por quê? Não posso deixar para vocês me entregarem no dia 2, por quê? Porque no dia 2 é o prazo final para colocar as notas. Então, o que vai acontecer? Não dá tempo, né? Então, eu precisaria corrigir, colocar a nota no sistema, fechar, toda aquela burocracia, não dá tempo de mandar, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Provavelmente, até antes disso, eu já mande para vocês com prazo para poder entregar na segunda-feira, dia 28, porque daí sim eu tenho tempo para corrigir, fechar a nota e colocar lá no sistema NSA. Tá bom, pessoal? Beleza? Mas vai dar tempo da gente cumprir todinha as nossas bases tecnológicas que foram programadas para esse semestre, tá? Eu fico muito feliz por conta disso, porque o nosso cronograma deu certinho, tá bom? Então, gente, seguinte, vamos para a aula de hoje, então. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Aliás, pessoal, deixa eu só abrir o arquivo aqui que estava dando problema. Só um minutinho, por favor. Ok, pronto. Já está abrindo aqui. Vou compartilhar, tá, pessoal? Só um minutinho, por favor. Prontinho, pessoal. Vocês estão enxergando a tela aí? Sim? Sim. Sim, Opa, sim. beleza, então. Então, vamos lá. Então, pessoal, nosso componente de hoje, então, é estudos de logística. Estamos indo para a nossa aula 9.
Antes da gente começar, a gente vai fazer um resuminho do que a gente viu na aula passada, tá? Então, nós tivemos aí uma semana com feriado, né? Mas antes a gente tinha falado sobre a questão do toyotismo, né? Então, o toyotismo foi o modo de produção que surgiu no Japão do pós-guerra, né? Então, como nós vimos, pessoal, assim que o Japão saiu da Segunda Guerra, ele estava arrasado, né? Então, ele tinha poucos recursos, né? Mão de obra era muito escassa, né? O mercado era muito fraco, porque as pessoas ainda estavam se recuperando da guerra, né? Então, eles tinham uma dificuldade muito grande, não só para conseguir matéria-prima, como os insumos, né? Petróleo, enfim, tudo isso afetava, então, o Japão, né? E aí, então, eis que um modo de produção surgido dentro da empresa Toyota, né? Criou uma nova forma de produção, né? E esse sistema, ele visava a redução do desperdício, né? Que tinha muito nas fábricas americanas e europeias, né? E uma produção que fosse adequada ao consumo, portanto, não iria mais empurrar produto para o mercado, e sim fazer com que o mercado pedisse o produto para daí você produzir, tá? É o que a gente chama de produção puxada, tá? E não mais empurrada, tá certo? E aí você teria, então, uma redução dos custos de produção e o aumento dos lucros, né? Então, para sanar esse problema, né, você acabou, então, até melhorando os seus resultados, tá certo? E esse, então, é um sistema de produção baseado na fabricação sob demanda, né? Que evita a acumulação de mercadorias no estoque. Então, tanto as mercadorias para serem transformadas, quanto aquelas que já estão acabadas, né? Então, simplesmente você produz aquilo que é consumido, né? E nós vemos, pessoal, que esse modo de produção, ele ainda é utilizado hoje, né? Isso, então, abriu uma janela na logística, né? Que teve que fazer praticamente uma revolução, né? Então, quando o Ford colocou o Fordismo, a sua linha de produção, ele já tinha causado uma certa revolução. Por quê? Porque o mundo não estava preparado ainda para aquele avanço que foi. E foi um avanço significativo, né? E agora, de novo, nós temos um novo avanço, né? E aí, pessoal, esse novo avanço acaba entrando nos modelos de produção ocidental. Por quê? Porque eles são melhores, né? Então, acaba com aquele com o modelo fordista, né, do Henry Ford. E aí nós vemos o quê? Que na década de 70, né, esse sistema engessado do Ford, ele acaba caindo, ele perde o posto de primeiro colocado para a GM, que traz exatamente aquilo que o Ford não queria, que era a personalização dos veículos, dos produtos, né? Então, você podia escolher a cor, você podia escolher o modelo, né? Então, o Ford ele não tinha essa visão. E agora os japoneses da Toyota chegam, então, com um novo modelo de produção, no qual a logística teve que ser alterada para poder atender este novo sistema, né? E aí, pessoal, não é mais simplesmente você comprar para deixar lá para usar quando tiver que usar. Simplesmente você vai ter que reprogramar toda a sua cadeia de suprimentos. Por quê? Porque agora você só vai comprar aquilo que vai usar, né? E aí surgiu também o just in time, que é aquela entrega na janela, né? Então, quando o estoque está acabando, já está nas últimas peças, o caminhão já está encostando para um novo reabastecimento. E esse reabastecimento vai durar algumas horas apenas, tá certo? Então, por exemplo, a cada 6 horas, a cada 12 horas, você tem que estar fazendo um novo reabastecimento, de forma que, né, você não precise gastar com espaço para armazenar isso. Eu até falei na aula, você imagina, por exemplo, uma fábrica da Volks aqui em Taubaté, que produz, sei lá, 3 modelos, 4 modelos de carro, né? A quantidade de estoque que você teria que ter, você teria que ter uma cidade inteira de estoque só para poder atender a linha de produção. Então, é uma coisa completamente inviável, não tem cabimento, né? Então, esse pensamento racional e lógico dos japoneses, né, ele entrou com tudo na indústria ocidental, né? Tanto é que hoje, cada vez mais, as pessoas estão aderindo a esse sistema, né, por conta dos seus benefícios.
Tá certo, pessoal? Ok? Então, esse foi um resuminho da última aula que nós tivemos. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização logística na empresa, né? Então, como que a logística se divide para cumprir a sua tarefa, né? Então, é o seguinte, a logística, ela é a central operacional da empresa. Sem ela, nada acontece, porque não se movimenta, não se armazena, não se transporta, não se entrega. Nada acontece, pessoal, tá certo? Então, para que a produção produza, todo um esquema de movimentação, de transporte, de aquisição de produtos já tem que ter acontecido, porque senão não vai rolar, né? Tá certo? E aí, então, depois ela faz aquele produto. Se você não tiver onde armazenar, fazer a expedição e depois fazer a distribuição, também não vai funcionar. Você para. Né? Então, o sangue da empresa é a logística. Certo? Sem a logística, não tem como funcionar o negócio, não vai dar certo. Tá? A cadência de produção cai a um nível próximo do zero, quando não para de uma vez. Tá certo, pessoal? Então, você precisa ter um planejamento, uma execução, né, com relação às operações logísticas, tá certo? E o objetivo é garantir que o produto chegue até o cliente da forma mais rápida, eficiente e econômica, tá bom? Desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Mas para que isso aconteça, toda uma rede logística já foi acionada antes, né? Quando se começa com a previsão de consumo de matéria-prima lá com o seu fornecedor, né? Então já existe uma programação, né, de produção. O setor de compras já programou a entrega, né? Então já houve o recebimento, o armazenamento, a estocagem, a movimentação, produção, movimentação de novo, né? Para o depósito de produtos acabados, depois a expedição fazendo a movimentação ali, a montagem de cargas. E depois, finalmente, você vai despachar isso para o seu cliente. Tá? Então, pessoal, é uma operação tão complexa e é por isso que a logística ela é muito importante. Né? Todo mundo não dá a devida atenção para a logística, mas sem isso daqui não acontece nada. Tá certo? É como se fosse o sangue dentro do corpo humano. Não adianta você comer, porque se não tiver sangue para transportar o alimento para a célula, não vai resolver o problema. Tá certo? Então, é a mesma coisa que acontece com a logística, tá? E aí, pessoal, o seguinte, dependendo do porte do segmento da empresa, né? Esse processo pode ser bastante simples ou pode envolver uma rede logística mais completa. Então, por exemplo, um pequeno e-commerce, né? Por exemplo, minha esposa tem uma empresa e ela trabalha bastante pela internet, né? Então, a logística dela é bastante simples, né? Ela compra muita coisa, eles já entregam aqui em casa, né? Aí ela faz o trabalho dela, embala e correio, né? Então, é bastante simples o negócio, tá? Mas se também não houvesse isso, ela também não teria como produzir, né? Tá certo? Então, dependeria dela ter que ir lá buscar o produto, né? Ou então ela entregar depois o produto acabado, né? Então, você verifica que toda empresa precisa da rede logística dela, tá? E dependendo do tamanho da empresa, isso vai envolver navio, trem, avião, e sim, enfim, uma série de coisas que são mais complexos, tá? Então, você vai precisar de uma grande infraestrutura, tá certo? E é por isso, pessoal, que o investimento governamental nesse tipo de escoamento de produção é muito importante, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Brasil é um dos países que mais produzem grãos no mundo. O Brasil é um grande celeiro, ele alimenta quase 2 bilhões de pessoas, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que é um quarto da população mundial é o Brasil que alimenta, né? Então, o que acontece? Não adianta você ter um ótimo sistema de produção quando você for fazer o escoamento da produção se tiver problema, né? Então, você precisa ter uma rede ferroviária muito grande e bastante interligada, né? Com bastante capilaridade, né? Você precisa ter uma rede rodoviária boa para que os caminhões possam fazer o transporte,
né? E que não encareça o preço do frete com, por exemplo, eventuais quebras do caminhão por conta de estradas ruins, né? Nós temos estradas boas aqui, pessoal, né? Então não dá para a gente tomar o Sudeste como, aliás, o Sudeste não, né? São Paulo, né? Como padrão, porque o resto do Brasil não é assim, né? Então, um amigo meu, ele foi para o Mato Grosso, né? E ele falou para mim, Hércules, daqui até a divisa do estado, né? Eu paguei 15 pedágios, só que eu andei pra caramba, só estradão, tudo asfaltadinho, bonitinho, né? Quando eu entrei no Mato Grosso, era só não tinha mais pedágio, só que também as placas que eu via era buraco na pista nos próximos 80 quilômetros. Puxa vida, pessoal. Né? E ele foi lá para passear, mas você imagina um caminhoneiro vendo um negócio desse, né? Você tem que andar mais devagar, o caminhão vai sofrer mais desgaste, né? Você pode cair num buraco, quebra o caminhão, você tem que parar, perde tempo. Enfim, uma série de coisas que você precisa ter para que tudo isso dê certo. Então, não adianta também só a logística da empresa, você precisa ter a infraestrutura promovida pelo governo para que isso aconteça, tá certo? Outra coisa, você tem que aproveitar as suas a naturalidade que você tem dentro do país. Então, por exemplo, o Brasil, metade da sua fronteira ela é molhada. Então, nós temos um mar para poder navegar. Então, o transporte de cabotagem deveria ser muito mais utilizado, né? O que é o transporte por cabotagem? É aquele que vai parando de porto em porto, né? Você pode fazer transporte com isso daí muito fácil, né? Com navios menores, navios mais litorâneos e não navios de alto mar, né? Então veja que você tem um monte de rios navegáveis, né? Por exemplo, você imagina se São Paulo consegue baixar bastante a calha do Rio Tietê, né? E do Rio Pinheiros. Você imagina você fazendo, não precisando entrar em São Paulo com um caminhão, como vai melhorar a vida dos paulistanos, né? Então você deixa ali e ela segue de barco, né? No transporte fluvial. Olha só, pessoal, o tamanho do nosso potencial e a gente não aproveita isso, né? E é óbvio que isso influencia o desenvolvimento das empresas. Quanto mais empecilho você tiver, mais você trava a empresa de crescer, mais você trava a sua economia, mais você deixa de ganhar. E você deixando de ganhar, você está deixando de gerar empregos, né? Quando você gera emprego, você vai ter mais consumo. Então vejam que tudo está interligado por conta da logística. Né? Se a gente melhorar a nossa infraestrutura logística nacional, nossa, o Brasil arregaça de vender. Opa, arregaça não, né? O Brasil estoura de vender. Tá certo? Então, isso é muito importante mesmo, tá? Então, é o seguinte, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a divisão logística nas empresas, né? Então, é o seguinte, com relação à atividade, ela pode ser dividida de dois tipos. As principais, né, ou as primárias, né, que são o transporte, a gestão de estoque, o processamento de pedidos, e as secundárias, armazenagem, manuseio, embalagem, compras, gestão de produtos, sistema de gestão, tá? Então, com relação à atividade, você divide a logística assim, tá? Depois, pessoal, nós podemos dividir a logística em três fases, né? A primeira fase é a fase de suprimentos, ou seja, você conseguir colocar todos os insumos dentro da indústria, dentro da empresa, para que ela consiga fazer o processamento dos pedidos, né? E aí vem a segunda fase, que é a produção. Então, você vai conseguir pegar aqueles insumos, aquelas matérias-primas, produzir os produtos, né? Fazer o controle dos códigos de estoques de produto. Então, pessoal, como é que funciona? Quando você tem um sistema que você controla isso tudo, o que vai acontecer, tá? Vou adiantar um pouquinho da matéria que a gente vai ver lá na frente, tá? Um pouquinho, daqui uns 10 minutos. Então é o seguinte, o material chega na empresa, né? Ele vai ser inspecionado, quantificado, vai verificar se está ok, né? E vai ser recebido. Uma vez que ele é recebido, ele precisa ser armazenado, né? Então, ou seja,
pressupõe-se que existe um armazém e toda a sua infraestrutura para fazer a movimentação dentro dele, tá? Então, você vai abrir uma etiqueta de entrada do produto. Então, você entra lá no sistema e coloca lá, está entrando agora, sei lá 500 tampinhas de caneta, tá? E aí você cola, então, um adesivo ali com um código de barras, né? Tampinha de caneta da Compactor 07 cor azul, tá? Então tá tudo especificadinho ali, né? 500 unidades. Aí o que acontece? A produção vai produzir, então, a caneta Compactor 07 azul. O que ela faz? Ela requisita para o armazém o envio deste material, deste insumo. Portanto, haverá uma requisição de material e uma movimentação, tá certo? Dependendo de como você trabalha, vai ter até o horário de você colocar isso lá dentro, tá? Então, o que vai acontecer? Você, então, faz a movimentação, tira do seu estoque, dá baixa no seu estoque, dizendo que está indo para a produção. Beleza, chegou na produção. O operador de produção vai pegar aquele código de barras, vai até um leitor do sistema, dá entrada naquele pedido, naquela carga ali que ele recebeu, né, naquele material, aquela matéria-prima, dizendo que ele está recebendo, então, tampinhas, 500 tampinhas, cor azul, da caneta Compactor 07. Maravilha. Feito isso, ele já amarrou aquela etiqueta, né, na sua ordem de produção. Então, agora ele vai produzir esse produto. Então, ele vai lá, senta o pau na produção, produz as canetas. Aí, quando ele termina de produzir, ele vai lá e emite um código de barra dizendo que naquele lote tem 500 canetas azuis da Compactor 07. Por quê, pessoal? Porque quando a logística for movimentar novamente agora, não mais matéria-prima, mas produto acabado para a expedição, né? A expedição vai ter que acusar que recebeu aquele material lá. Então, ela também vai ter um leitor de código de barra dizendo que ela está entrando no estoque de produtos acabados com aquele material. Então, quando ela fizer esse movimento, né, essa leitura do código de barras, para o setor de vendas, lá no escritório de vendas, vai aparecer que já está no estoque as 500 unidades. Portanto, já estão disponíveis para venda. Olha como o processo é dinâmico. Tá certo? Então, aí o que vai acontecer? Vendas, vou vender 250, legal. Já chega uma solicitação de pedido lá para a expedição. A expedição, então, vai separar 250 canetas, vai preparar o lote, vai fazer o embrulho, né, a embalagem, tudo certinho, e vai requisitar o quê? O caminhão para o transporte, ou a moto para o transporte, ou um carro, ou uma van, ou enfim, qualquer outra coisa, tá certo? Portanto, pessoal, por isso que o processo é dinâmico, né? Então, você chega com os suprimentos, manda para a produção para produzir, e a terceira fase é a distribuição. Então, ou seja, é você reunir todas as matérias-primas, mandar para a produção, produz o produto, e aí você manda para a distribuição para fazer a entrega para o cliente final, tá certo? E aí, pessoal, nós temos que dividir esta estrutura em alguns departamentos, né? Porque fica mais fácil para você fazer o controle, tá? Então, geralmente, a gente divide em recebimento, armazenagem, estocagem, almoxarifado, expedição e distribuição. A gente vai ver cada um deles agora, tá? Algumas empresas têm algumas funções casadas aqui, tá certo? Então faz tudo numa coisa só. E muitos dos termos usados aqui, eles têm uma interpretação dupla. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, confundem armazenagem com estocagem, mas basicamente elas fazem a mesma coisa. Um diz, quer dizer, quer dizer estrutura física e o outro quer dizer o produto no lugar certo, tá? Mas tudo tem o seu nome, tá bom, pessoal? Então é isso que nós vamos ver agora, tá? Então é o seguinte, o recebimento, né? O recebimento de mercadorias, então, é o processo que ocorre quando a mercadoria que foi comprada pelo departamento de compras, ele é entregue na empresa, tá certo? Então, geralmente
tem algumas fases ali dentro desse processo, como, por exemplo, o agendamento da entrega, a identificação da mercadoria, a conferência das notas, vistoria para identificação de avarias. Neste ponto aqui, pode ser incluído também uma vistoria de qualidade, tá certo? De repente, você retira, você chama, requisita a qualidade, ela retira uma amostra do produto, né? E manda para o laboratório para saber se ele está conforme, tá bom? Porque muitas vezes você faz a compra de material conforme especificação. Então, você precisa verificar se essa especificação foi cumprida pelo fornecedor, tá? Então, você pode colocar isso também aqui, tá bom? Depois, você tem que fazer a separação dos produtos e o cadastro do sistema de gestão de estoque, tá, pessoal? Então, existe uma série de procedimentos que você tem que fazer logo no recebimento. Hércules, e se a carga não estiver ok? Bom, aí neste caso, você pode devolver. É como se você nem tivesse entrado com o produto dentro da empresa. Então, imagina a seguinte situação. Você comprou lá uma remessa de cola, tá? Você comprou, sei lá, 5 mil litros de cola, né? E aí, então, essa cola tem uma especificação. E aí, então, o seu setor de qualidade vai lá, pega uma amostra, leva para o laboratório, e o laboratório fala, esta cola não está conforme. Ou seja, ela vai receber uma não conformidade. Ela não tem autorização para entrar na empresa, porque não vai servir para o produto. Bom, aconteceu isso, pessoal. Você tem uma série de coisas para resolver. Primeira coisa, tem que acionar o setor de compras. Né? Por quê? Porque o setor de compras vai entrar em contato com o fornecedor e falar, fornecedor, olha, a cola que você mandou não está conforme. Né? Então, pode ser que tenha havido um erro. Né? Talvez essa cola não era para a nossa empresa, mas para uma outra empresa e talvez tenha havido um engano na hora da expedição, que também não pode acontecer, né, pessoal? Porque isso é uma coisa muito ruim, né? Porque, de repente, eu estou até parando a minha produção porque eu já estava esperando essa cola há algum tempo, né? Meu estoque já estava baixo e aí nós vamos ter um problema sério, né? Então, você precisa trazer, então, isso ao conhecimento do setor de compras para poder resolver o que vai ser feito, tá? Mas se não realmente não for entrar com essa nota, né? Você já faz, escreve atrás da nota que o produto não estava conforme, foi recusado pelo departamento de qualidade e está sendo devolvido. Aí o que acontece? Você não precisa emitir uma nota de transporte daquele produto novamente. Então é como se ele não tivesse dado entrada. Então o motorista pode voltar com a mesma nota, porque ela foi recusada. Tá certo, pessoal? Então, são coisinhas, né, do dia a dia que você tem que estar ligeiro ali, tá bom? Beleza? Então, geralmente, o recebimento, ele faz isso, tá? Mas, o Hércules, o recebimento, ele é um departamento físico? Não. Muitas vezes, o recebimento já está dentro do armazém, né? Quem faz isso é o próprio almoxarife, tá certo, pessoal? Mas existe essa divisão. Então, o recebimento, tá? Agora, nós vamos ver a questão da armazenagem, né? Então, a armazenagem, ela está relacionada com a proteção e conservação do estoque da empresa, tá bom? Portanto, nós estamos falando da estrutura física, como o depósito, tá? Então, geralmente, o depósito ou armazém, né, é chamado assim porque a função dele é proteger o estoque da empresa. Proteger contra a chuva, contra o calor, né? Contra a umidade, tá bom? Então, quando a gente fala de armazenagem, nós estamos nos referindo, né, ao depósito ou armazém da empresa, tá certo? Então, muitas vezes, essa atividade, dependendo da empresa, ela também pode ser terceirizada, né? Então, uma empresa parceira, ela vem, monta o depósito e faz a sua gestão, tá? Bom, e a estocagem? A estocagem, no conceito básico, ela é o quê? A guarda da matéria-prima, né? Então, eu vou guardar a matéria-prima, eu vou guardar o produto semi-acabado, ou guardar também o produto já acabado para distribuição e consumo, tá certo? Então, existe uma semelhança bastante grande ali com relação a esses termos, tá? Então, quando a gente está falando
de armazenagem, nós estamos falando da estrutura que guarda o estoque, né? E quando nós estamos falando da estocagem, é colocar o produto no seu devido lugar, identificado, bem acomodado, sem risco de gerar algum acidente, tá certo? Então, isso que é a estocagem, tá? Então, a gente pode dizer que a diferença entre um e outro é que o armazém é a estrutura física e o estoque é o item guardado dentro do depósito, tá certo? Bom, e o almoxarifado, né? Pessoal, o almoxarifado geralmente, né, é uma parte do seu depósito onde você também armazena os seus itens menores, os itens que você necessita de um controle maior, tá? Então, geralmente é uma estrutura um pouco mais fechada, né? Você consegue ter acesso a ela, então tudo que você precisar vai estar ali, né? Então, imagina que, por exemplo, o seu, vamos supor, o papel higiênico da sua área acabou, né? Você vai até o almoxarifado com uma solicitação, ou seja, uma requisição assinada pelo seu chefe, né? Como nós estamos falando de um produto de preço muito baixo, né, de um custo muito baixo, geralmente os chefes mais baixos, como os líderes, supervisores, eles mesmos já podem autorizar a você pegar isso lá no almoxarifado. Então, o que vai acontecer? Você leva a requisição assinada pelo chefe no almoxarifado, o almoxarife pega o produto, dá baixa no sistema e te entrega e guarda a sua requisição, tá certo? Então, o que vai acontecer? O próprio almoxarife, ele vai estar dando entrada nos produtos e também fazendo a saída dos produtos. Então, vamos lembrar de novo lá da produção. Quando chegou o estoque das tampinhas da caneta azul, ele deu entrada no produto dentro do seu estoque. Quando a produção requisitou a tampinha para fazer a produção da caneta, ele deu a saída no estoque dele. Então, ou seja, entrou, mas já foi embora. Já não tenho mais no meu estoque. Portanto, o sistema dele vai mandar um alerta lá para o setor de compras, avisando que aquele estoque já acabou. Portanto, já deve ser adquirido um novo lote, tá certo? Ou então, quando o seu estoque abaixou até o nível de segurança, né? O seu departamento de compras já recebeu um aviso lá via sistema dizendo que o estoque de tampinhas de caneta azul já está entrando no estoque de segurança, portanto, tem que chegar o mais rápido possível para você restabelecer o seu nível de estoque. Então, pessoal, o almoxarifado é exatamente isso, tá? E esse cara, o almoxarife, ele tem a função de impedir que haja divergência no inventário. Ou seja, o que é uma divergência no inventário? Quando você vai lá contar a quantidade que tem no físico, né? E esse número não bate com o número que está no sistema. Se isso aconteceu, houve uma má gestão do seu depósito, do seu almoxarifado, tá? Então, você tem um problema, tá? Alguma coisa está acontecendo que não está sendo dado baixa, tá? Imagina, então, por exemplo, que você retirou um item lá do seu estoque e esqueceu de dar baixa nele no sistema. Gente, isso é perigosíssimo, porque para quem confia no sistema, por isso que os números do sistema eles têm que ser muito confiáveis, tem que gerar confiabilidade no usuário. Por quê, pessoal? Porque a partir desses números é que o PCP vai programar a produção. Então, se ele olha lá no estoque e tem a quantidade para ele produzir, ele emite a ordem de produção e isso vai para a linha de produção. Né? Se o almoxarifado deixou de dar uma saída lá no sistema, o que vai acontecer? O que ele tem no seu estoque físico é menor do que você tem no seu sistema. E aí você vai ter um problema seríssimo, porque vai parar a produção. Olha isso, pessoal. Tá? Como é que um simples erro, né, ele acaba gerando uma confusão imensa. Tá bom? Então, a sua função também é preservar a qualidade dos produtos, né? Então, tem que ser armazenado
corretamente, não pode haver batida, por exemplo, dentro do armazém. É muito comum, viu, pessoal, um empilhadeirista fazer manobra dentro do armazém, bater na estante, né? Gente, essa estante que está aqui na foto, ó, ela é uma estante meio que padrão, né? Eu acho que todo depósito tem essa estante aqui. E ela, assim, quando ela está carregada, assim, ela é muito sólida. Mas, de repente, se você bate, vem de ré com uma empilhadeira, tá? Você pode derrubar o depósito inteiro. Então, precisa tomar muito cuidado, empilhadeiristas do meu coração, muito cuidado para manobrar dentro do depósito. Se isso acontecer, gente do céu, senão é uma confusão. E eu acho que provavelmente todo mundo já viu aí os vídeos na internet, né? Os caras brincando dentro do depósito, de repente o cara bate numa estante dessa e vem tudo para baixo em cima dele, além do risco do cara poder, às vezes até morre, né? Porque cai um negócio pesado na cabeça dele e já era, né? Professor, Então, o famoso zerinho. é o famoso zerinho, é exatamente. Sabe o que é isso, cara? Isso aí é excesso de confiança. O cara se acha um fodão ali no negócio, você fala, não, aqui dá para manobrar, pum, bateu. Né? Aí, meu amigo, o bicho vai pegar, tá? Então, muito cuidado mesmo. Zele pela segurança, porque você não sabe o que é isso, gente. Olha os vídeos na internet, vocês vão ver do que eu estou falando, tá? Isso é demissão por justa causa na hora, tá? Não tem outra coisa, tá certo, pessoal? Geralmente os estoques são filmados, né? Então, muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo, tá? Então, ó, o almoxarifado, preservar a qualidade dos produtos, armazenando de forma correta e também as quantidades exatas. Isso é muito importante, tá? Depois, pessoal, nós temos a expedição, né? Então, a expedição, ela é uma atividade do armazém, né? Que está relacionada com o tratamento da mercadoria da hora que ela chega da produção, do seu armazenamento, né? Depois para a sua separação e aí embarque, tá? Então, geralmente, a expedição e a distribuição estão juntos, tá? Muitas vezes você tem um depósito para matérias-primas e almoxarifado e você tem um outro depósito para materiais acabados, tá certo? Então, geralmente, o empilhadeirista que manda matéria-prima para dentro da empresa não é o mesmo que retira, porque geralmente esse camarada é o cara lá da expedição, tá? Então, por que, pessoal? Isso, porque esses caras são especializados no que fazem. Então, por exemplo, o cara que trabalha dentro do armazém, ele sabe onde cada matéria-prima fica, né? Pela própria experiência dele ali, do fazer todo dia, né? Ele já sabe o lugar onde está. E o camarada que está na expedição, ele também já sabe onde cada produto acabado fica. Né? Então, existe uma. Quando você troca esses dois, você vai ter uma perda ali de know-how, né? Então, as pessoas vão demorar um pouco mais para poder sacar o que está, aonde vai o que, né? E geralmente esses produtos, né? Muitas vezes eles não são armazenados diretamente em prateleiras, mas no próprio chão, né? Então é muito mais fácil quando você já conhece, tá certo? Então, na expedição, pessoal, você vai verificar então se a mercadoria foi devidamente embalada, né? Quando entra o pedido, você já faz a separação do pedido, né? Porque muitas vezes você tem pedido quebrado, né? Então, o que é um pedido quebrado? Quando você tem, por exemplo, um pallet do produto, sei lá, da caneta azul, ele contém 10 mil canetas, né? Mas aí o cliente ele não comprou 10 mil, ele comprou só 1.000. Então, você precisa ir lá e fracionar aquele pallet. Tá certo? Então, você precisa ir lá e contar, fazer uma contagem lá da quantidade que está no pedido, tá? Aí você prepara os documentos da remessa até chegar a nota fiscal lá no departamento fiscal para você, né? Então, já chega o pedido, você separa tudo, enquanto isso, a nota fiscal já está seguindo para você, né? Então, às vezes vem via sistema. Então, emitiu a nota fiscal, o caminhão já está carregado, é você entregar a nota fiscal para o motorista e, ó, bye bye. Tá? Dependendo do que você manda, você tem que fazer a pesagem para determinar o custo do envio da mercadoria.
Às vezes o cliente compra pouca coisa e aí você faz o envio pelo correio mesmo, né? Que mais? Juntar as encomendas por rota para fazer uma roteirização, né? E finalmente você carregar os caminhões, tá? Então a expedição ela vai fazer esse trabalho mais burocrático, ok? Já a distribuição é o quê? Quando você entrega a nota para o motorista, né? O motorista vai conferir se está tudo certo ali, né? Geralmente ele já conferiu na hora da montagem do, do pedido dentro do caminhão, né? Então, quando entra no caminhão, ele já vai ticando ali no pedido ali tudo que está entrando, né? Aí então ele recebe a nota fiscal, compara um com o outro, verifica se está tudo ok, se é a mesma quantidade de produto, se é o mesmo produto que está ali, né? E aí então ele vai receber a roteirização da entrega e os horários, porque geralmente às vezes você precisa ter uma janela de entrega, né? Vai fazer o transporte, o acompanhamento e a entrega para o cliente via sistema, né? Vai fazer o controle dos fretes e o monitoramento dos indicadores, se chegou no horário certo, se está tudo ok, se não houve nenhum problema durante o transporte, porque também pode acontecer isso, né, pessoal? Então, às vezes, o caminhão pode se acidentar, ou ele cai num buraco, quebra uma roda, e aí a carga chacoalha dentro do caminhão, né? Quando não está quando não é caminhão batido, né? Que a gente fala, né? Carga batida, né? Que você entupir o caminhão, o baú do caminhão lá, deixar cheio lá de produto, aí um produto encosta no outro e aí elimina os espaços, né? Mas quando você tem, por exemplo, algum espaço vazio ali, você precisa fazer muito bem o acondicionamento da carga, né? Até para que não haja problemas com relação a isso, né? Então, às vezes você chega lá no seu cliente, por exemplo, e aí você tinha lá, sei lá, os vidros de sabonete bateram contra a parede, estouraram tudo, vazou tudo, suja tudo o caminhão, suja a carga toda. Nossa, é um inferno, né? Aí você precisa entregar para o cara, depois tem que acionar a expedição, falou, ó, quebrou o negócio aqui, tem que mandar outro para o cara. Não, aí começa a dor de cabeça, pessoal, entendeu? Aí começa a dor de cabeça. O frete que já tinha sido calculado para ser pago mais barato já não vai ficar mais o mais barato, né? Por conta do quê? De um mau acondicionamento da carga. Então, isso tudo tem que ser visto, pessoal. Por isso que numa indústria, esse trabalho ele é muito dinâmico e ele faz muito sentido, né? Então, se você não tiver essa logística muito bem montada, as coisas começam a travar. E trava mesmo, pessoal. Trava-se ao ponto de parar a máquina. Ó, temos que desligar e começar a limpar a máquina porque não tem mais o que fazer. Tá? Então, quando isso acontece, meu Deus do céu, tá? Alguém vai não vai dormir naquele dia, tá certo, pessoal? Ok? Então, por isso que é tão importante essa questão da logística, tá, pessoal? Se não tiver isso, a empresa não vai conseguir crescer. E quando eu falo de logística, nós estamos falando aqui da logística das empresas, mas também se eu não tiver uma infraestrutura logística de escoamento de cargas no país, você também começa a travar, começa a ficar caro, começa a ficar inviável. Tá certo? Então aí começa a encarecer tudo, tá? Vamos lá. Acho que nós terminamos aqui. Terminamos, tá? Pessoal, na próxima aula nós não teremos atividades, tá? Nós teremos o último tópico da nossa base tecnológica, que é, deixa eu ver aqui, a logística integrada, tá? Então vamos falar sobre a cadeia de abastecimento, tá bom, pessoal? Beleza? Quem quiser dar uma olhadinha aqui na bibliografia utilizada na aula, está aqui no último slide, fique à vontade, tá? Deixa eu só parar aqui o compartilhamento, só um minutinho. Falei demais hoje, hein? Aí, pessoal, estamos de volta. Pessoal, vamos lá então. Dúvidas com relação à aula de hoje? Professor, só um comentário. Opa, diga aí. No caso, que nem na empresa lá tem o pessoal da Krupp, eles têm o estoque deles dentro do nosso estoque, no caso. Porque, na verdade, a gente não estoca material, a não ser estoque dele. O pedido deles estão no estoque e já está comprado, né? Entendi. Aí ontem aconteceu um caso lá que
O material ele tinha sido sucatado no físico, só que o pessoal não tiraram do sistema, sabe? Aí a Krupp começou a cobrar que queria o material, e o material já tinha sido sucatado. Aí começou uma discussão até poder saber que o material realmente tinha sido sucatado. Aí o alerta que ficou para a gente é que a Krupp, ela tinha, lá da Krupp, ela via que tinha o material, né? Que tinha o material no sistema, né? Óbvio, tava lá, ninguém deu baixa, material, né? E ela queria o material, mas né, aí fica uma situação ruim, porque daí você tem que entrar em contato com a Krupp, no caso, e falar uma coisa desagradável, né? Ó, o seu material, na verdade, não existe, foi descartado. Não, e o seguinte, né? Fica aquela desconfiança, puta, mas será que foi mesmo? Entendeu? Esse que é o grande problema, né? Esses caras devem ter usado material aí, estão dando de louco para cima de nós, né? Mas fazer o quê, né? Nós somos pequenos, os caras são grandes, nós vamos ter que engolir essa, né? Mas fica uma situação chata. Isso tudo por causa do quê? Por causa de não dar baixa, né? Às vezes você tem que segregar o material e você tem que tirar ele do sistema. Isso é automático, é um procedimento. Logo depois que você segregou aquele negócio, você já tem que mandar para o sistema, ó, tira essa porcaria do sistema e já avisa quem é de direito. Por quê? Para que você não tenha esse tipo de problema. Agora, você imagina, por exemplo, cara, o Patrick, um programador de produção na Gerdau, olhando no sistema que tinha lá a matéria-prima, o cara faz uma programação de uma noite e não tem o material. Você já imaginou? Nossa, a quantidade de gerente pipocando de madrugada lá, cara. Tá maluco. Com certeza alguém vai ser demitido logo de manhã, viu? Então, cara, essa parte de estoque, quando o estoque é do cliente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessas partes de informações que chegam no cliente, né? E é visíveis ao cliente. Exatamente. É porque o cara, ele não tá vendo o estoque físico, né? Ele tá vendo o quê? Sistema. E tem lá 10 mil quilos do produto. Tô tranquilo, tá lá. Né? Se tá lá, porque tá bom, né? Agora, o cara liga, não, é porque nós tivemos que segregar aqui 5 toneladas. Pô, mas como isso? O que aconteceu? Choveu aí dentro? Vocês não estão cuidando? Porra, o que tá acontecendo aí dentro? Alguém tem uma informação aí? Né? Aí já começa os murros na mesa. Pô, ninguém trabalha essa desgraça aqui. Não é assim, Patrick? Gente, ó, esse negócio Gente, eu vou falar um negócio pra você. Trabalhar na indústria é muito bom, você aprende coisa demais, né? Só que, cara, um erro seu, um errinho. Porque, veja, você dá baixa no sistema é um negócio tão insignificante que muita gente esquece, e esquece mesmo. Você vê, ó, até na Gerdau acontece isso, né? E aí o que acontece? Isso vira uma dor de cabeça, uma bola de neve enorme, né? Então, por isso que a gente não pode errar, né? O espaço para manobra dentro da indústria é muito pequeno. Não dá para você errar, você tem que ter o negócio controlado ali todo dia, né? E é complicado o negócio, porque é o seguinte, muitas vezes as empresas que trabalham assim, elas trabalham no turno. E aí, para descobrir quem foi que fez a encrenca, né? Então, geralmente, você só vai descobrir depois, né? Falou, você tem que ficar puxando o sistema, ó, até tal hora tinha um negócio, depois não tinha mais. Quem era o cara que estava nesse momento aqui? Ah, era o João. Chama o João lá, pô! Ô, João, o que você fez aqui? Por que você jogou esse material fora? Né? E aí é expor para tudo quanto é lado, né? Por quê? Porque não pode falhar nesse tipo de coisa, né? Então, trabalhar na indústria é muito legal, você aprende coisa demais, mas tem que estar ligeiro, tem que ser esperto, não pode esquecer de fazer as coisas, senão dá zica mesmo, tá, pessoal? Beleza? Por isso que é importante vocês conhecerem todas essas partes da logística, né? Porque também vocês podem se identificar mais com nós. Puxa vida, eu me identifico mais aqui nessa parte de distribuição, de roteirização. Nossa, adoro roteirizar tal. E, ó, você vai trabalhar na logística, mas vai trabalhar na roteirização. Ah, não, eu gosto de fazer controle, então acho que eu quero mais almoxarife, né? E daí vai, pessoal, entendeu? Então, mas você sabe como funciona toda a dinâmica da empresa com relação à logística. E sabe que você não pode falhar, tá? Não pode falhar.
Tá certo, gente? Beleza? Beleza. Maravilha, então. Pessoal, mais alguma dúvida, não? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então tá bom. Então, pessoal, é o seguinte, olha só. Para essa aula, tá? Nós não teremos atividade, porque eu estava explicando lá no começo, tá? Nós temos mais 3 aulas e eu tenho 2 assuntos. Então, não vai dar para fazer aula e atividade, tá? Eu tenho que deixar a última semana para a gente fazer a recuperação da galera que não está mandando as atividades, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam... nós vamos fazer, então, 2 aulas com conteúdo. Então, vai ser essa aula e a próxima sexta-feira, né? E aí, na última sexta-feira nossa, nós vamos fazer as atividades com relação a essas 2 aulas que a gente está tendo. A de hoje e a da próxima semana. Tá bom, beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo. O chat aqui, maravilha aí. Beleza, então. Então tá jóia. Pessoal, então é o seguinte, eu vou estar encerrando então essa reunião, tá bom? Se alguém quiser conversar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou no chat aqui até as 22h50, tá bom? Qualquer coisa também pode mandar no meu WhatsApp que vocês têm aí, tá? E desejo para vocês um bom final de semana. Nos vemos novamente na segunda, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Olá, professor. Boa Boa noite. noite. Valeu, boa noite. Tchau, gente. Fica com Deus. Valeu, com Deus aí. Valeu, até mais. Você falando com o papai? Peraí.